Senador, o senhor tem dados de 40 mil mortes por ano. O professor Mauri Panitz, da PUC de Porto Alegre, que é um especialista, fez uma pesquisa, 5.565 municípios brasileiros, estradas vicinais não reportam, acidentes nas pequenas sedes municipais não reportam, gente que morre até 90 dias depois do acidente no hospital não reporta. Ele acha que é o dobro disso. 80 mil por ano, o que dá 217 mortos por dia. Não tem guerra no mundo que produza tanta morte. É muita perversidade, é muita vida perdida, é muito, sobretudo, muitos jovens, porque os que mais morrem e os que mais ficam imobilizados e com suas vidas e com a qualidade de vida comprometida é a faixa etária realmente relacionada à juventude. E 500 mil feridos, 40, né? 500 mil feridos em números oficiais, provavelmente é o dobro disso também. Então é muita perversidade. Eu acho que o trânsito no nosso país, nós temos que ter planos, ações urgentes, emergentes, porque vidas estão sendo perdidas e perdidas de forma perversa. Professor, sobre esses números de mortes no trânsito. Esses números simplesmente são tratados pelo poder público como estatística. Se diminui do feriadão do ano passado para cá, é porque houve fiscalização. Se aumenta, porque o motorista é imprudente. E só dão números do feriadão em rodovias federais, né? Então essa forma de trabalhar não é função do poder público. Na verdade, é preciso criar um verdadeiro Ministério da Saúde. Nós temos um ministério que cuida da doença. Precisamos de um ministério que cuida da saúde e da saúde no trânsito. Ao invés de gastar em cuidar de doentes, temos que investir em não deixar as pessoas ficarem doentes e não deixar as pessoas se acidentarem. Então, claro, esse investimento saudável é preciso ser feito no país. Agora, não podemos estar insensível a esses números, porque são números perversos. O senhor é médico. Quantas vezes o senhor, na emergência, lá em Sergipe, como anestesista, não atendeu acidente de trânsito? Dezenas de vezes, principalmente nos finais de semana e nos feriados prolongados. Então, a gente não pode simplesmente analisar esse número com a frieza que ele contém. Eu acho que tem que ter uma reação humana, uma reação de sentimento e abominar e criar reações realmente que diminuam, que promovam, que valorizem a vida. E uma complicação para o anestesista, senador, doutor, o acidentado que chega alcoolizado, né? Sem dúvida nenhuma, isso mostra que é um número alarmante, sendo uma das maiores causas de acidentes no nosso país. Então não podemos nos conformar e nem aceitar esse número, porque famílias são destruídas também com tudo isso. Não é só o vitimado, não, são famílias que depois ficam cuidando, tem todo aquele sofrimento, o que denominamos de a dor social, um sofrimento social, porque é um sofrimento coletivo. Afinal de contas, o número, com certeza, como você disse, ultrapassa de longe a casa dos 40 mil por ano. Agora, o senhor, como legislador, como é que vê o seguinte? O Código de Trânsito diz que o pedestre não pode circular entre os carros. E a gente vê em todas as cidades brasileiras, no semáforo, os pedestres circulando, vendendo, pedindo, anunciando. É o desrespeito à lei assim aberto. E nenhuma autoridade, em lugar nenhum, faz alguma coisa. Isso eu acredito que não dá para se criar uma norma para tudo. Eu acho que é preciso valorizar os princípios, e isso se conquista através da educação. Professor, tá errado, cumprimento da lei. A justificativa aí dos administradores tem sido, estão desempregados e tal. Mas eu não quero entrar nesse campo, não. Eu quero pegar logo ali ao lado, porque uma via pública tem a parte do carro e a parte do pedestre. E as nossas vias para pedestres no nosso país são horríveis. Nós praticamente não temos vias para pedestres. As nossas calçadas são intransitáveis. Elas têm buracos, equipamentos públicos instalados, então o pedestre pode até, um cego pode se acertar num poste, porque dificilmente tem até sinalização. Em muitas cidades brasileiras, o costume é caminhar na rua. Na rua, sim, na parte de veículo, destinado ao veículo. Por quê? Porque a calçada, você não se mantém na calçada 5 minutos. Né? Ou a calçada está entulhada de alguma coisa de loja, ou de bar, ou de alguma coisa. Ou de carro. Nós fizemos um estudo na UNB em 2007 para verificar as calçadas aqui no Distrito Federal. Então escolhemos o bairro mais moderno, mais recente, foi Águas Claras. E lá escolhemos as duas principais avenidas. Alexandre, você não consegue caminhar nas calçadas de Águas Claras. Patrimônio cultural da humanidade. Brasília não tem calçada, né? Agora, essa questão de o sujeito tem um carrão, ele tem educação,
que o levou a uma boa renda, ele comprou o carrão e ele estaciona o carrão no lugar proibido, estaciona em cima da calçada. Outro dia eu vi uma senhora muito bem vestida, né, de roupa de grife, estacionando em lugar de deficiente físico. Eu ainda perguntei para ela: a senhora não está esquecendo sua cadeira de rodas? Né? Isso mostra que a educação dele foi incompleta, não foi completa. Faltou muito para ele ser um sujeito devidamente educado. Pois é, e a gente vê isso nas melhores famílias, né? Então tem essa parte da má educação do condutor e, de novo, tem a parte do poder público, que precisa criar plano diretores de estacionamento, é preciso investir pesadamente no transporte coletivo. Nós hoje, senador, temos como critério de planejamento no Brasil que se coloque 6 passageiros por metro quadrado dentro de um ônibus. E em alguns metrôs, como é o caso de Salvador, em até 8 passageiros por metro quadrado. Já colocou 6 pessoas no metro quadrado, senador? Contraria a propriedade geral da matéria. Exatamente. Então, é complicado você planejar assim. Então, isso precisa ser modificado. Você precisa tratar o usuário do transporte coletivo num outro patamar. Então, ele tem que deixar de ser lata de sardinha para ser colaborador da mobilidade urbana. Então, você precisa mudar esse conceito. Claro. Aí você fala: mas o custo do transporte coletivo vai aumentar. Vai. Mas isso não significa aumentar a tarifa. Tira o dinheiro que está sendo gasto de forma inadequada e coloca lá. Por causa da falta de transporte coletivo, nós estamos hoje com mais de 62 milhões de veículos, aí computadas as motos, né, que estão provocando quase 30% das mortes no trânsito. O que nós estamos gastando por causa de engarrafamentos, acidentes e gastos hospitalares, a gente pode desviar um pouco disso para cuidar da parte profilática. E uma delas é investir em transporte público coletivo. Com certeza, e prevenir é muito mais barato e menos sofrível e mais digno do que você realmente tratar, cuidar, tentar reabilitar. Isso é muito mais perverso. Agora, os senhores estão insistindo na responsabilidade do poder público. O brasileiro, principalmente o pessoal do sul do país, vai muito para o Uruguai no verão, Punta del Este, e vai dirigir lá e aprende na dureza. Por quê? Porque o agente de trânsito no Uruguai muitas vezes está paisana, ele não é caracterizado para flagrar. Aqui é o contrário, aqui se avisa onde está o pardal, é uma maluquice, eu nunca vi isso. Os Estados Unidos põe um avisinho assim: vigilância aérea, e aí ninguém descumpre nada, porque não sabe se está sendo vigiado pelo satélite, ou por avião, ou o guarda está em cima da árvore, né? Agora, no Uruguai, andou em alta velocidade, o alcoolizado, a punição é severíssima. Severíssima, nunca mais vai dirigir lá no Uruguai brasileiro. E o Uruguai vai ficar 5 anos sem dirigir, ou mais do que isso. Eu insisto que a solução para tudo isso, ou as soluções, passa pelo tripé, por 3 questões. Investir em educação, nas escolas, desde o processo inicial de alfabetização, valorizando-se tudo isso, porque só assim vamos ter um valor desde o início. Uma importância desde o início dessas questões. Segundo lugar, vias adequadas, vias seguras. E por último, se nada disso resolver, ali a infração, a punição, a legislação. Professor, autoescola. O motorista brasileiro sabe realmente o que ele está fazendo atrás do volante? Não, as nossas autoescolas realmente não nos orientam corretamente como motoristas, né? Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que não aprenderam a dirigir na autoescola, ao contrário. A autoescola dá algumas orientações que atrapalham o trânsito. Eu não sei de onde que tiraram, certo? E os nossos DETRANs também, ao examinar os motoristas, parece que tem dó das pessoas que ficam nervosas ou que estão se tornando recém-motoristas e aprovam mesmo tendo infrações suficientes para não serem aprovados. Isso é um problema sério. Dá um alvará de habilitação para alguém que pode potencialmente provocador de acidente, porque não sabe o que fazer numa emergência. Ele está dando um porte de arma para quem não sabe usar ela. Por exemplo, ninguém aprende a sair de uma derrapagem ou trafegar em cima de uma poça d'água, que é uma coisa muito frequente nas cidades brasileiras, como salvar um pedestre que corra na frente do carro. Essas coisas não são ensinadas, né? Eu acho que dirigir não é uma coisa que seja para todos. Não precisa que todos nós sejamos motoristas, certo? A gente pode usar outros meios de transporte. Então, acho que a habilitação tem que ser para quem tem a mínima condição de dirigir, de cuidar daquele equipamento. É uma máquina. Você tem que pilotar um avião é mais fácil, né? Não tem cruzamento lá em cima, né? Aqui embaixo tem tudo no mesmo nível.
Senador, para encerrar, o que o Congresso Nacional pode fazer nessa década para evitar acidente de trânsito, modificações de lei de trânsito, torná-la mais rigorosa, o que fazer por lá? Aumentar o rigor onde for possível ser aumentado, como por exemplo, avançamos muito com a lei seca. Mas é preciso que a lei ela seja estendida em todo o território, sem exceção. Tem estados que conseguiu realmente números expressivos e positivos, mas tem estados que estão longe ainda realmente desses números. Eu acho que nós, congressistas, não podemos pecar por omissão de forma nenhuma. É nosso dever e nossa obrigação contribuir com aquilo que a ONU está determinando ao longo dessa década. Porque isso é salvar vidas, e são milhares. Salvar vidas, evitar sofrimentos, evitar a dor social. Senador, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.